Imagine a possibilidade de possuir uma máquina que, custando apenas US$ 50 e construída com as suas próprias mãos, seja capaz de fornecer energia elétrica ininterrupta para uma habitação durante meio século. Num mundo onde nos é constantemente repetido que o futuro da independência energética reside obrigatoriamente na instalação de complexos painéis fotovoltaicos de custo proibitivo, ou em bancos de baterias de íon de lítio que inevitavelmente se degradam em poucos anos, esta proposta parece quase um anacronismo ou uma promessa exagerada. Contudo, o que estamos a discutir aqui não é uma tecnologia experimental ou um conceito de ficção científica, mas sim a aplicação refinada de princípios hidráulicos conhecidos há quase 2 milênios e meio. Esta tecnologia, especificamente designada como gerador pico-hidroelétrico, opera com uma fiabilidade que nem o sol nem o vento conseguem igualar, mantendo uma capacidade operacional superior a 95%. O grande paradoxo da modernidade é que, embora este conhecimento seja um legado histórico, fomos condicionados a esquecê-lo em prol de uma dependência centralizada. Para compreender como podemos retomar esta autonomia, é imperativo mergulhar na mecânica, na história e na física que tornam a pico-hidroelétrica o verdadeiro santo graal da autossuficiência energética. A utilização do fluxo da água como fonte de energia é um artifício que as civilizações aplicam há séculos, sendo que já há mais de 2000 anos, os engenheiros gregos desenvolviam as primeiras máquinas movidas a água. Eram rodas horizontais simples, colocadas diretamente na corrente de um riacho, transferindo a energia cinética através de um eixo vertical para uma mó. Embora rudimentares para os padrões contemporâneos, estas máquinas estabeleceram o princípio fundamental em que todas as centrais hidroelétricas do planeta ainda hoje se baseiam: a conversão da energia cinética do movimento da água em trabalho mecânico útil. No segundo século, a engenharia hidráulica romana levou este conceito a um patamar superior de sofisticação, visível no complexo de Barbegal, no sul da França, onde 16 rodas de água foram dispostas em 2 filas paralelas, cada uma posicionada para explorar a queda vertical da água, o que os engenheiros hoje chamam de queda ou head. Eles compreenderam que a potência gerada não era apenas uma função do volume de água disponível, mas sim da distância que essa água percorria na sua queda. A mestria deste princípio era tal que este local isolado conseguia processar cereais suficientes para alimentar 12.000 pessoas, demonstrando que a descentralização energética não é um conceito novo, mas sim um poder recuperável. O caminho para a era moderna da energia hidroelétrica independente começou a ganhar forma no século XIX, curiosamente através de um acidente numa mina de ouro na Serra Nevada, observado por um carpinteiro chamado Lester Allen Pelton. Naquela época, as operações mineiras consumiam florestas inteiras para alimentar motores a vapor, e as rodas de água disponíveis eram terrivelmente ineficientes, raramente atingindo 40% de eficácia. Pelton observava uma destas rodas quando o pino que assegurava o eixo de transmissão deslizou, fazendo com que o jato de água, em vez de atingir o centro das pás, atingisse a extremidade lateral. Surpreendentemente, a roda não abrandou, pelo contrário, acelerou bruscamente. O que Pelton reconheceu naquele momento foi uma das observações mais produtivas na história da engenharia mecânica. Não bastava que a água batesse na pá. A chave era reverter a direção da água o mais completamente possível para extrair cada grama de momento linear. Ele desenhou uma caçamba com uma crista central chamada divisor, que dividia o jato de água e o obrigava a fazer um arco de 180 graus. Por volta de 1880, a sua roda tinha alcançado mais de 90% de eficiência, permitindo que herdades remotas e pequenas minas gerassem energia substancial a partir de riachos de montanha anteriormente considerados inúteis.
Pouco antes, em 1878, o industrial Sir William Armstrong já tinha utilizado uma turbina para iluminar a sua casa em Northumberland, Inglaterra, tornando-a a primeira residência privada na história a ser alimentada por água em queda. O termo pico hidroelétrica foi cunhado para se referir à geração de energia abaixo de 5 kW, e durante uma breve janela temporal entre 1880 e 1930, a energia hidroelétrica descentralizada fez parte do tecido da vida ocidental, com milhares de casas remotas operando as suas próprias plantas de iluminação. No entanto, esta independência estava prestes a ser desmantelada por forças políticas e econômicas que preferiam a centralização. Para implementar um sistema de pico hidroelétrica hoje, é fundamental entender que ele difere radicalmente das grandes barragens. Ao contrário da hidroelétrica de grande escala, um sistema de pico hidroelétrica não requer o represamento de um rio, utilizando uma abordagem de fio de água, que desvia apenas uma pequena fração do caudal sem o deter. O processo começa com a captação, onde as instalações mais avançadas utilizam o chamado efeito Coanda, através de uma grelha especializada que explora a tensão superficial da água. A água agarra-se à superfície curva da grelha e cai para o canal de entrada, enquanto detritos como folhas e sedimentos são lavados por cima sem obstruir o sistema. Da entrada, a água passa por um tanque de decantação, onde abranda, permitindo que a areia e o limo se depositem no fundo antes de entrar no tubo de pressão, conhecido como conduta forçada. É nesta conduta, que desce a encosta, que a física da queda e do fluxo assume o controlo. O peso da água acima cria pressão no fundo. Por cada 3 metros de queda vertical, ganha-se aproximadamente 0,3 kg por centímetro quadrado de pressão. No final da descida, dentro de uma pequena casa de força, o tubo estreita-se num bocal que converte toda essa pressão acumulada num jato de alta velocidade direcionado às caçambas curvas de um rotor Pelton ou turgo. Este eixo aciona um alternador de ímãs permanentes, que produz energia no instante em que o eixo gira, sem necessidade de uma fonte elétrica externa para o excitar. Contudo, há uma característica técnica que distingue a pico hidroelétrica de qualquer outro sistema fora da rede. A turbina tem de ter sempre uma carga. No motor convencional, reduz-se a potência quando a procura cai, mas não se pode reduzir o fluxo num riacho de montanha de forma abrupta, pois isso criaria uma onda de pressão, chamada golpe de Ariete, que poderia arrebentar a tubagem. Por isso, a água flui a uma taxa constante. A turbina gira a uma velocidade constante e o sistema produz potência constante, independentemente da necessidade da casa. Para gerir isto, utiliza-se um controlador de carga eletrônico que monitoriza a procura elétrica continuamente. Se apagar uma luz, o controlador deteta o excedente instantaneamente e redireciona-o para uma carga de dissipação, geralmente uma resistência de aquecimento de água. Numa casa alimentada por este sistema, não se poupa energia ao apagar luzes. Apenas se transfere essa energia da lâmpada para o depósito de água quente. Quando comparamos este sistema com as alternativas modernas, as vantagens são esmagadoras. Vivemos num panorama energético solar-cêntrico, em parte porque os painéis são fáceis de fabricar e vender, mas o solar tem uma limitação física severa: o seu fator de capacidade. Na maioria das regiões, um painel solar produz a sua potência nominal durante apenas 4 a 5 horas por dia, o que resulta num fator de capacidade entre 15% e 25%. Isto significa que uma instalação solar média não está a fazer nada durante 3/4 do seu tempo de vida útil. Em contraste, a pico hidroelétrica tem um fator de capacidade de 95% ou mais. Se tiver uma turbina de 1 kW, terá 1 kW a cada hora de cada dia, somando 24 kWh por dia.
Para obter a mesma produção com energia solar, necessitaria de um sistema de pelo menos 6 kW para compensar a escuridão e o ângulo do Sol, além de um banco massivo de baterias para fazer a ponte entre o pôr do Sol e o amanhecer. No sistema hidroelétrico, se houver um fluxo constante durante todo o ano, o próprio riacho é a bateria, e a energia potencial da água retida em altitude é mais consistente e fiável do que qualquer armazenamento químico alguma vez fabricado. Esta fiabilidade e a baixa barreira tecnológica são as razões pelas quais estes sistemas têm sido vitais em regiões remotas do Nepal, Indonésia ou Quênia, onde micro-redes comunitárias de 10 a 50 kW transformaram aldeias inteiras. Estas comunidades não utilizam sistemas de baterias proprietários de alta tecnologia de Silicon Valley, mas sim rodas Pelton, saltando diretamente da ausência de infraestrutura para a independência do século XXI. Mesmo em ambientes urbanos, a tecnologia está a provar o seu valor, com investigadores a utilizar turbinas de recuperação de energia dentro dos sistemas de filtragem de edifícios comerciais, capturando a pressão desperdiçada em válvulas de canalização para recuperar até 10% do uso energético do edifício. Surge então a questão: se esta tecnologia é tão superior, por que não vemos uma turbina em cada riacho? A resposta reside na história política, especificamente na Lei de Eletrificação Rural de 1936 nos Estados Unidos, que criou programas subsidiados para estender a rede de alta tensão às zonas rurais. Antes disso, quem vivia no campo era responsável pela sua própria energia, mas ao subsidiar o custo de estender quilômetros de cabos de cobre, o governo removeu o incentivo econômico para que os indivíduos mantivessem os seus próprios sistemas. Ao longo de 2 gerações, as competências necessárias para manter uma roda Pelton ou ajustar um bocal foram perdidas em prol de uma cultura de dependência centralizada. Trocamos um fluxo local gratuito pela conveniência de uma fatura mensal e pela geração centralizada, controlada por grandes indústrias. Hoje, a burocracia também atua como um entrave, com agências reguladoras a reivindicarem jurisdição sobre cursos de água e leis de propriedade que complicam o desvio de água, mesmo quando esta é devolvida na totalidade ao curso original. Além disso, existe a barreira estrutural da ausência de uma cadeia de abastecimento que lucre com o uso contínuo, já que uma roda Pelton bem construída pode durar 50 anos, exigindo apenas a substituição de rolamentos baratos a cada década, o que não gera receitas recorrentes para os fabricantes. Para aqueles dispostos a navegar pela burocracia, a pico hidroelétrica continua a ser o caminho definitivo para a autossuficiência energética, embora existam considerações práticas críticas. O primeiro obstáculo é o próprio local. Não se pode forçar a existência de um sítio hidroelétrico. É essencial ter queda e fluxo. A queda pode ser medida com um simples manômetro numa mangueira de jardim ou um nível laser, e o fluxo pode ser aferido pelo método do balde, cronometrando o tempo que leva a encher um recipiente de 20 litros. Se não houver pelo menos 15 metros de queda ou um fluxo de 38 litros por minuto, a viabilidade econômica do projeto torna-se questionável. O segundo obstáculo é a manutenção. Um sistema hidroelétrico é uma instalação viva. As entradas de água entopem após tempestades. Os rolamentos desgastam-se e, em invernos rigorosos, os tubos podem congelar. Não é um sistema de instalar e esquecer, e requer atenção regular para manter a eficiência máxima. Contudo, para quem tem o terreno e a vontade, as barreiras de entrada caíram significativamente nos últimos 20 anos. Existem soluções prontas a usar de empresas que oferecem unidades completas, projetadas para serem aparafusadas a uma base de betão e ligadas diretamente a inversores modernos. Mas para orçamentos mais limitados, existem opções de construção própria que são extraordinariamente eficazes. Uma das estratégias mais criativas
é utilizar uma bomba de água centrífuga comum como turbina. Uma bomba agrícola padrão, desenhada para mover água usando eletricidade, gerará eletricidade se for forçada a deixar passar água no sentido oposto. Como estas bombas são produzidas em massa e vendidas em qualquer loja de ferragens, fornecem um núcleo de grau industrial por uma fração do custo de uma turbina especializada. O ponto de entrada mais acessível para o construtor independente provém atualmente do trabalho de código aberto de Daniel Connell, que desenvolveu um design de alto desempenho que permite construir uma turbina funcional por menos de $50 usando ferramentas manuais básicas. Este trabalho faz parte de um movimento global dedicado à tecnologia apropriada de código aberto, fornecendo os esquemas para a independência energética a qualquer pessoa com vontade de aprender. Independentemente do caminho escolhido, o passo mais importante é medir o fluxo da estação seca, e não o das cheias da primavera ou a média do outono. Um sistema deve ser projetado para o caudal que o riacho transporta no auge do verão, após semanas de seca. Um sistema que produz 500 watts continuamente durante um verão seco é muito mais útil do que um que gera 5.000 watts apenas durante 2 meses do ano. O gerador pico hidroelétrico é, em última análise, uma ponte entre o gênio mecânico do século XIX e a eletrônica de potência do século XXI, provando que um simples riacho pode proporcionar mais segurança energética do que uma década de inovação em baterias. Este regresso às bases não é um retrocesso, mas sim uma evolução em direção a uma autonomia real, onde a energia deixa de ser uma mercadoria distribuída por grandes corporações e passa a ser um recurso gerido de forma local, sustentável e perene. Ao compreendermos a interação entre a gravidade e o movimento da água, recuperamos não apenas a eletricidade, mas uma forma de conhecimento técnico que nos permite habitar o território de maneira mais integrada e resiliente. A verdadeira revolução energética poderá não vir de novas descobertas químicas em laboratórios distantes, mas sim da redescoberta e do refinamento de como transformar a energia que já flui silenciosamente pelos nossos vales e encostas. Cada gota de água que cai de uma certa altura transporta consigo um potencial que, se canalizado corretamente, pode iluminar lares e alimentar sonhos de liberdade durante décadas, sem deixar rastro de poluição ou criar ciclos de obsolescência programada. O desafio atual reside em ultrapassar a inércia cultural e burocrática que nos mantém ligados a redes vulneráveis e caras, abraçando a simplicidade robusta que as gerações passadas já conheciam e que a tecnologia moderna nos permite agora otimizar com uma precisão sem precedentes. A pico-hidroelétrica representa, assim, o triunfo da física aplicada sobre a conveniência comercial, oferecendo uma lição de durabilidade e eficiência que é raramente ensinada nos manuais de economia moderna, mas que é vivida diariamente por aqueles que decidiram ouvir o som da água como o som da sua própria independência. É um convite à exploração técnica e à responsabilidade individual, onde o ato de manter um sistema se torna um ritual de ligação ao meio ambiente, garantindo que o fluxo da natureza se traduz diretamente no conforto e na segurança das nossas vidas cotidianas. No final do dia, a fiabilidade de um sistema que opera a 95% de capacidade não é apenas uma estatística de engenharia. É a paz de espírito de saber que, enquanto a água correr e a gravidade exercer a sua força, a luz nunca se apagará, e a promessa de um futuro sustentável será tão contínua quanto o próprio rio.